Vamos para a disciplina, então, Princípios Econômicos, pessoal. É aquela disciplina que nós vimos na aula passada, falando da economia, voltada aí para as necessidades humanas. Hoje nós vamos ver sobre escassez e necessidades humanas. Essa é a nossa terceira aula, tá? Vamos ver aqui. Então, vou seguir aqui um pouquinho com o material para a gente chegar aos objetivos. Nós temos 3 objetivos importantes hoje. Primeiro, a gente vai ver o conceito de escassez e sua relação com as necessidades humanas. Depois, nós vamos ver a influência que tem a escassez nas nossas escolhas e também em relação às decisões econômicas do dia a dia. E, por último, a gente vai fazer uma reflexão importante sobre a utilização dos recursos de forma consciente, diante do desejo ilimitado de adquirir coisas, certo? Então, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta. Que, independente de gênero, crença religiosa, raça, ou até a mesma renda, né, que cada família ela consome, todos nós temos desejos ilimitados, certo? A gente quer sempre ter alguma coisa importante, ou algo, pode ser aí um produto, pensando numa roupa, pensando aí em um alimento diferente, ou, vamos além, pense numa empresa, ela vai querer mais lucro, e assim nós vamos encontrando, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, problemas dentro da economia, principalmente da economia brasileira. E a pergunta é assim, será que nós todos temos desejos ilimitados? Será que a gente quer consumir muitas coisas? Qual é o sonho de consumo que alguns têm? Quem é que poderia falar? Ó, o desejo de pagar as contas. Quem é que tem desejo de pagar sempre as contas? De não ter dívida? Ou o desejo, de repente, de ter uma bicicleta nova, de ter um celular novo, um iPhone. Então, são vários desejos aí. E agora eu quero que vocês relacionem aí esses 3 desejos mais importantes. Pense e escreva aí em seu caderno 3 itens que você quer comprar muito, que você gostaria de comprar. Eu vou dar uns 2 minutinhos aí para você escrever. Daí, pessoal, conseguiram pensar em 3 itens que você gostaria muito de comprar? Tá. Então, quem poderia falar aí para nós, Simone, esses 3 itens? Carro é um. Daí o segundo item? Casa. E o terceiro item? Tá, então tá bom. Então, todos eles são... pense aí, no carro. Vamos pelo primeiro, tá? Que vocês falaram. Vocês sabem o quanto quais são os elementos ou produtos ou equipamentos para montar um carro? Quantas pessoas se envolvem na montagem de um carro? É muita gente, né, envolvida. E depois,
Como que é feito esse processo desde a fábrica da produção, o que interfere no nosso meio ambiente, até chegar a efetivamente você ter o carro. Depois que você adquirir o carro, você vai usufruir do bem por um período, por um tempo. De repente, lá, uns 5 anos, 10 anos, ou, não sei, 15 anos, você vai ter aquele carro. E daí o que você vai fazer depois? Vai tentar conservar para que ele dure o máximo possível. Só que vai chegar no momento que esse carro ele não vai ter uma utilidade mais para você. E daí para onde ele vai, será? Daí você acaba comprando outro. Mas tem que pensar naquele que você foi responsável, que você desejou tanto, queria tanto ter ele, e por um bom período ele atendeu a tua necessidade. Chegou num determinado ponto, você percebeu que poderia trocar, de repente, por um outro, ou talvez até uma moto, como eu vi ali alguém comentando, você trocou. E daí, o que aconteceu com esse produto, que na verdade vai ser um produto, que você consumiu por um determinado momento, determinado tempo, e você não usou mais. Ele vai para onde será? Ele pode ir para onde? Onde tem aquele monte de carros, né, empilhados lá. E o que vai gerar para o meio ambiente? Será aquele monte de ferro guardado num canto, acumulado? Pode gerar algum problema ambiental? Pode, né? Assim como a casa, pensem a casa, é um bem também, como vocês falaram, tinha um sonho, adquiriu o imóvel, por um determinado tempo você teve que fazer várias, de repente, conserto, ou até mesmo não quis mais aquele imóvel. O que vai acontecer com o imóvel ao longo dos anos? 50 anos, 60 anos, 70 anos? Agora vamos pegar algo bem simples. Vamos pensar no celular. Quando você compra um celular, você ganha um celular. Esse celular passa um período, de certo tempo, ele não é mais aquele celular que você gostaria que ele fosse. Vamos supor, ele não tem mais tantos recursos, estão saindo outros celulares mais modernos, ou não tem o armazenamento de memória não é bom. Então, ao longo também você vai querer um outro. Então, pessoal, o que acontece nesse trajeto? Você percebe que tem, desde a hora da produção desse produto, até chegar a esse produto a não ser mais utilizado. E ele passa a ser um problema para o meio ambiente. Tá? É isso que vocês têm que perceber. Às vezes, o que a gente gostaria muito pode gerar um problema, e esse problema aí, ao você adquirir, mesmo sendo desejos ilimitados aqui, desejos ilimitados, que é o que nós temos como nosso assunto, pode gerar um problema ambiental. Então, depois que você conseguir entrar ou comprar esses itens, no caso, né, esses itens aí que vocês falaram, a casa, o carro, a moto, você vai querer outras coisas. Eu acredito que vocês não vão ficar só nisso, aí, porque ali só eram 3 itens. Você poderia citar vários, inclusive. Mas qual o problema de termos desejos ilimitados, então? Quem é que poderia me falar sobre isso? Desde a produção até o descarte do produto. Aqui existem os lugares de coletas, né? Os pontos de coleta para descartar. Isso.
Pensem, por exemplo, na bateria do próprio celular, também pode gerar um problema ambiental. Os recursos produtivos aí para as pessoas, elas podem trabalhar com esse produto, organizar, montar, usar matéria-prima e pode ser limitado, no caso, a produção ou até mesmo o produto em si. Ele vai ter uma vida útil, né, limitada. Ele não vai viver, vamos dizer assim, não vai usar ele o resto da vida. Né? Vai ter um limite aí de uso. De quantos planetas precisaremos para suprir a inesgotável demanda do que consumimos? Imagine só. Vocês já ouviram falar na história das coisas? É uma cientista ambiental que criou essa história, inclusive nós temos em português. Ela descreve o custo que é envolvido na produção de cada item do consumo do nosso dia a dia. E se vocês acessarem o livro, né, porque na verdade é um livro que ela criou, ela escreveu, e ela fala um pouquinho sobre essas coisas que nós consumimos, que nós temos que ser mais responsáveis na hora de querer as coisas. Que senão nós vamos precisar de muitos planetas. Num planeta só, planeta Terra, não vai dar conta de tanto lixo que nós estamos gerando. Olha a quantidade de lixo que sai diariamente da nossa casa, de nossa residência. Imagina, então, num lugar maior, do colégio, por exemplo. Olha quanto lixo ao final do dia é gerado. E aqui ela fala um pouquinho da história das coisas, de cada componente, de cada produto que faz parte aí do nosso sonho, da nosso querer. Tá? Eu não vou passar agora esse vídeo aqui, porque eu quero que vocês interpretem um pouquinho e também pensem um pouquinho sobre o significado que isso tem na nossa vida. Ó. Ou não temos tempo, ou não temos dinheiro suficiente para comprar ou fazer tudo o que queremos. O que vocês acham? Será que tudo que nós queremos é possível comprar? Ou será que nós não temos dinheiro para comprar tudo o que nós queremos? Ou que nós temos é o suficiente? E tem um cientista que fala justamente sobre isso, que às vezes o querer não é necessário, às vezes você não vai utilizar tudo que você realmente quer. E o que você tem já é o suficiente. Então, é nessa linguagem aí que o cientista traz. Então, esse recurso, muitas vezes, é uma coisa certa, que se os desejos são tão ilimitados, mas os recursos não são limitados. Né? Eles são limitados, eles não são ilimitados. Então, é preciso fazer uma escolha. E aí vai o nosso desejo bem pensado. Eu gostaria que você pensasse agora e conversasse com o colega que está mais próximo aí. Que escolhas as pessoas precisam fazer para conseguir usar pouco recurso para satisfazer muitos desejos? Que escolhas? Pensem nas escolhas diariamente que você faz. Desde a hora que você levanta até a hora que você volta para a sua casa e depois você vai dormir. Esse teu dia a dia, a escolha que você teve. Quem que poderia ali? Conversa com o colega. Lembre na aula... Só um minuto. É para responder isso daqui? É essa para responder, essa aí.
Trabalhar, o que mais? Ganhar dinheiro, o que mais? Objetivo, botar objetivo, o que mais? Focar no objetivo, ótimo, isso mesmo. Então, às vezes, ó, diariamente, tentem perceber qual é o teu objetivo do dia, da tua escolha. E aí vai em todos os sentidos. Pense na roupa que você usa, que forma, o que você vai utilizar de alimento. Aquele alimento que você está consumindo, você pode comer todo ele, não precisa deixar, vamos supor, está fazendo tá almoçando. Tente ali verificar o que você está lanchando, qual outra rotina que faz parte da sua vida e que você pode se satisfazer com aquele recurso e aquilo fazer parte também do teu desejo. Naquele momento é importante. Ele foi importante para você. Certo? Então, olha as possíveis respostas que nós podemos ter. Então, as pessoas elas precisam priorizar o que realmente é necessário, fazendo escolhas conscientes sobre como gastar o dinheiro, o tempo, não só o dinheiro, né? O tempo é importante, e os recursos disponíveis que você tem. Isso significa também planejar, comprar ali alternativas e evitar desperdícios. Faça uma comparação entre o que você tem. Ah, eu vou a pé. Ah, não, eu vou de carro. Eu vou levar tanto tempo, mas eu vou passar na minha colega antes. Buscando sempre formas mais eficientes de satisfazer o desejo com o que se tem. O que se tem naquele momento, naquele dia. Certo? Vamos fazer agora um desafio envolvendo números. Certo? Vamos lá? Olha a pergunta. Uma pessoa ela recebe R$1.000 por mês e precisa decidir como usar esse dinheiro. Ela tem os seguintes gastos: alimentação, transporte, moradia. A alimentação ela gasta 450. Transporte ela gasta 250. E moradia ela gasta 200. Com base nesses dados, quanto que sobra para outras necessidades ou desejos? O que vocês me dizem? Vamos lá tentar fazer a conta? Não, mas isso é só o que eu disse do valor, entendeu? Para vocês terem noção. Então, é para você ver, tem que organizar muito isso aí não passa no outro feijão, né? Agora, precariamente, come precariamente, vive precariamente os R$1.000. Aquele valor que você tem assim, você cai, entendeu? Isso é só uma somatória fictícia para vocês terem noção do que será. Então, ele tem R$1.000. Supostamente, ele gasta 450 com alimentação, 250 com transporte e moradia 200. Pode ser que aqui ele está dividindo com alguém, um apartamento, ele pode fazer parte de um orçamento familiar, ele está ajudando. Então, esse dinheiro ali, os 1.000, é só para uma pessoa. E olha o que ele tem de gasto pessoal. Será que vão sobrar alguns reais ali ou não? E quanto que vai ser para ele utilizar nos desejos ou necessidades, fora esses 3 itens básicos? Então, o que você faria caso fosse você a situação aqui, no caso, o que você faria com R$100, será? O que daria para fazer? Tá, também. Dá para. E depois, se você for guardar um pouquinho do dinheiro, você pode investir em outras coisas, em outros sonhos futuros. Muito bem. Olhe lá, esses R$100 que vocês comentaram, ele é o limite da escolha. Então, é o que sobrou. Então, você não pode ter grandes sonhos para esses R$100 que sobrou. Então, esse valor ali, ele evidencia o problema fundamental da economia. Os desejos são muitos,
mas o recurso é limitado. É o que acontece com a maior parte dos brasileiros de hoje. Então, precisamos pensar no que nós temos, para depois pensar se atende ao sonho que realmente a gente tem. Então, com apenas R$ 100 disponíveis, a pessoa ela precisa priorizar o que é mais importante, adiar ou abrir mão de alguns desejos, comprar ou comparar, né, alternativas antes de decidir. Isso mostra o quê? A eficácia daí em relação ao que a pessoa faz das escolhas conscientes. Então, a escassez aqui obriga a pessoa a fazer escolhas. É o que acontece hoje em todo o nosso Brasil. Vamos ver se a gente consegue passar esse videozinho aqui. Caso aconteça alguma coisa aqui, a gente volta, tá, pessoal? Vamos lá? Pessoal, então, a palavra escassez, o que ela significa? E os recursos escassos que nós temos hoje, tá? Que esses recursos, se isso nunca passou pela tua cabeça, que é o que o rapaz falou na gravação lá do vídeo, certamente já passou pelo seu bolso, é isso que ele fala, né? Essa informação é bem importante, porque precisamos, na escassez, muitas vezes, por ser uma situação em que a quantidade suficiente de uma coisa, um produto ou até mesmo um serviço, ou um recurso para satisfazer os desejos ou necessidades são muitos, né? São muitos. Então, pense aqui, como que eu decido quem fica com o produto? Bom, uma maneira é começar a comercializá-lo. Vamos pensar em um produto. Lembra da fábrica do bolo, que nós vimos em uma das disciplinas, na montagem do bolo, ou na montagem lá do chocolate, que poderia ser até? O que é necessário exatamente para que esse produto depois seja vendido? E, no caso, o serviço, se utilize de um recurso, um produto de qualidade. Então, se eu que faço as minhas decisões, eu que tomo as minhas decisões, eu que tenho meus desejos, então eu tenho que fazer um produto de qualidade. Embora isso faz parte do meu desejo, que seja um produto de qualidade. E é assim que a empresa funciona. Ela pensa num produto de qualidade, ela sonha que está produzindo e vai produzir um produto de qualidade. Ela quer isso. E vai comercializar também, de uma maneira ou outra, ela vai fazer o comércio. Então, você consegue pensar em um produto que está ou esteve em falta no mercado? E quando que conseguiu encontrar, teve que pagar mais caro por esse item? Pense em um produto que vocês costumam comprar lá no supermercado, que vocês gostam. E daí teve um dia que você foi no supermercado e não tinha esse produto. E daí, o que você fez? Procurou em outro supermercado, é uma alternativa. E daí foi no outro supermercado, não tinha. E daí? O que acontece quando o produto está escasso e tem lá só dois? Fica mais caro. Ele pode ficar mais caro, isso mesmo. E quando você vai novamente buscar esse produto, às vezes não é mais produzido. E daí vem a frustração, que você não tem mais esse produto para comprar. E que você gostava tanto, que você queria tanto que ele estivesse ali para você comprar. Quem é que lembra lá da Copa do Mundo de 2022? Essa Copa de 2022 teve a comercialização bem grande ali, ó, dos encartes de figurinhas. Não sei se vocês lembram. Os cupomzinhos de figurinha do Catar de 2022. Quem é que lembra desse álbum? Ou vocês viram na mídia esse álbum?
Pois então, ó, teve ó, um momento, os pacotinhos de figurinhas se tornaram artigos raros, não sei se vocês lembram, que chegou a um ponto de não ter em lugar nenhum mais para comprar. Então, chegou aí, teve gente que chegou a comprar de outra pessoa para completar o seu livro, no caso, seu álbum, né? E daí compravam por um preço absurdo essas figurinhas. E é o caso aqui, então, da escassez. Houve uma escassez porque o pessoal consumiu praticamente todos os pacotinhos de figurinhas, todos eles. Quem é que conseguiu completar o álbum daquela época? Quem é que levanta a mão aí? Alguém conseguiu completar o álbum? Conseguiu? Quem conseguiu? Conseguiu, Marcos? Não, isso mesmo, conseguiu? Não conseguiu, por quê? Por causa do dinheiro, né? As figurinhas ficaram muito caras, é verdade. Começou a faltar no mercado, isso mesmo. Daí as pessoas não conseguiram comprar em lugar nenhum, e nem mesmo de outras pessoas que já tinham comprado para revender, fazer a revenda do produto. Essa notícia que está aí na tela, sobre a escassez de figurinhas da Copa, ela saiu deixa eu lembrar aqui, saiu na mídia, agora não estou lembrada em qual parte da mídia, mas da própria Copa mesmo, acho que saiu até na Veja, uma revista, e um mercado descontrolado na Argentina e até no governo, e ele interveio, né, em relação à venda do álbum e também em relação à venda das figurinhas. Então, saiu aí essa reportagem do álbum e das figurinhas também pela falta nas bancas do jornal argentino. O que dizia lá? Os pacotinhos, eles se tornaram artigos raros nas ruas do país, isso falando da Argentina. A falta do produto, ele gerou aí uma infrutífera busca pelas bancas de jornais da Argentina e também, consequentemente, impactou nos preços. O custo original do pacotinho, na época, era tabelado em 150 pesos, que é a moeda lá da Argentina. Mas chegou a ser repassado por valor de 300 a 500 pesos nos últimos dias. Então, o álbum que custava 750 pesos começou a ser vendido por 3.000, pessoal. Olha só, foi um rombo muito grande, inclusive foi falado em vários jornais, não só no próprio jornal da Argentina. Mas, então, como que as pessoas escolhem? Elas fazem escolha de acordo com sua necessidade, a gente já sabe disso, elas analisam as vantagens e as desvantagens, ou deveriam fazer essa análise, né? Os custos e benefícios também, para decidir qual seria a melhor opção. Então, tem que decidir aí de uma forma bem rápida. Ou seja, as pessoas elas satisfazem, em primeiro lugar, a necessidade para sobrevivência, que seria a necessidade primária, que nós chamamos, como alimentação, saúde, vestuário, habitação. E somente, então, sanado essas necessidades primárias, a pessoa pode pensar aí nos outros itens das necessidades secundárias, que nós chamamos, que é a cultura, o transporte. Praticamente, o brasileiro ele pensa primeiro nos itens primários, para depois os secundários, que envolvem a qualidade de vida. Isso são chamadas necessidades secundárias. Vocês já ouviram falar no marketing da escassez? Quem é que já ouviu falar? Quando menor a oferta, maior a procura. Já ouviram essa frase? Então, quando o produto ele se torna bem escasso, o que acontece? O preço ele vai se tornando, o produto se torna mais caro. Então, aí existe um marketing em cima dessa trajetória ali de definição vantajosa ou não em relação à empresa ou produto. Vamos resumir, então, a nossa aula.
Qual é o problema fundamental da economia que nós vimos? Então, é a impossibilidade de se produzir bens e serviços em quantidades ilimitadas para satisfazer as necessidades humanas. Então, pois os fatores da produção existem em quantidade limitada. Então, é um fenômeno conhecido como lei da escassez. E se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, procure sobre a necessidade das coisas lá. Quando você tem como descobrir como ele começa na sua produção e como ele termina no seu limite, que é o que nós vimos no início da aula em relação ao carro, em relação à casa, em relação à moto, em relação ao celular. Então, ele tem um limite também. Tem uma vida útil, que nós chamamos. Certo, pessoal? Então, tá. Estamos no nosso horário, então, Simone? Sim. Então, tá bom. Pessoal, até a próxima aula. Um abraço. Até mais.